Olá, alunos do curso de licenciatura em matemática, também do bacharelado, do Centro Universitário Internacional Uninter. Nós vamos trabalhar aqui em exercício da disciplina de cálculo numérico e trabalhando aqui a matéria de zeros reais e funções, ou raízes reais e funções reais, né? E aqui a primeira parte, que é o isolamento das raízes, né? Então aqui tem um detalhe importante, né, que só para reforçar, né, o tema aqui zeros reais, né, é pelo fato de que quando você tem uma função no primeiro grau, né, você sabe resolver, né? Por exemplo, uma equaçãozinha desse tipo aqui, né, 3x mais 2 igual a 6. Né? Você isola aqui o x, você resolve, né? Você conhece a forma para resolver isso aqui, né? Mesmo essa equação, né, que se igualar a zero, você vai conseguir encontrar as raízes utilizando a forma resolutiva, ou conhecido como forma de Bhaskara, né? Mas nem todas as equações você tem uma fórmula pronta ou um algoritmo para resolver e encontrar as raízes da função, né? Então você vai precisar de um método numérico para resolver isso aí, tá? O primeiro passo para você determinar as raízes é fazer o isolamento da raiz, encontrar qual que é o intervalo, né? Eu quero encontrar aqui, né, qual que é o intervalo AB, né, que contém essa raiz, né, né? Então, esse aqui é o primeiro passo importante, ó. Então, para você determinar o intervalo que tem essa raiz, a gente utiliza o teorema de Bolzano. Eu não escrevi aqui o teorema, mas a ideia dele é a seguinte, ó. Então, por exemplo, aqui no caso eu tenho a raiz, ó. Então, a raiz é esse ponto que está aqui dessa função, né? Então, vamos determinar aqui o intervalo para essa raiz, ó. Então, essa raiz está no intervalo aqui, vamos marcar aqui A e aqui B, ó, tá? Então, o que acontece com essa função? Lembrando o seguinte, né? Você tem aqui a origem, aqui acima você tem os valores positivos para y e aqui abaixo tem os valores negativos para a função y. Então, à medida que você está andando, né, entre aspas, aqui pela função, até chegar aqui na raiz, o y, o que acontece com o y? O y sempre vai ser um valor negativo, né, porque ele está abaixo da reta x, ó. Qualquer valor de y abaixo da reta x sempre é negativo. Então, aqui eu tenho valores negativos. Aqui o y ele é menor que zero, tá? Isso indica que ele é menos, né? A partir do momento que ele passa aqui a raiz, ó, passa o eixo x, ó, o que acontece? O y vai pegar sempre valores positivos, ó. Então aqui o y vai ser maior que zero, né? Então o teorema de Bolzano ele diz exatamente isso, ó. Quando há uma mudança de sinal, né, para a função, então significa que ali contém uma raiz, ó. Só que aqui tem um detalhe importante, né, que ele quer dizer o seguinte, que existe pelo menos uma raiz, não quer dizer que existe uma única raiz. O teorema de Bolzano ele só diz que ali tem raiz, né, mas não diz a quantidade de raiz que vai ter, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho essa função aqui, 2x² mais 4x mais 1. Ó. E eu quero fazer o isolamento da raiz. Eu quero determinar esse intervalo aqui, A e B. Ó, né? Então, é bem simples, vai calcular, como você já aprendeu lá no ensino médio, vai substituir os valores aqui para x e vai determinar os pontos, né? Aqui tem um detalhe importante, né? Como isso aqui é uma função de segundo grau, eu já sei que no máximo vai ter duas raízes. Ele pode acontecer de não ter raiz, né? Pode acontecer de ter uma raiz ou ter duas, né? Conforme o grau, você vai ter o número de raiz, o máximo possível de número de raízes, ó. Então, você calcular aqui o primeiro. Vou precisar apagar aqui o quadro. No primeiro, você tem lá f de menos 3, né? Que vai ficar 2 vezes menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes menos 3, mais 1. Então, aqui você vai ter quanto? Aqui vai dar 9 vezes 2 dá 18. Aqui é menos 12, mais 1. Então, aqui dá 19. 19 menos 12 dá 7. Né? Na verdade, aqui
você nem precisaria do valor, né? O que importa aqui é o sinal, né, da função, né, que é positivo, né? Isso está importando para nós aqui. Porque eu quero encontrar justamente a mudança de sinal da função. Depois você tem f de menos 2, então fica 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2, mais 1. Então você tem aqui 2 vezes, aqui dá 4, então vai dar 8. Ó. Aqui vai dar menos 8 e mais 1. Então aqui vai dar 1. Continuando, agora f de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 elevado ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, mais 1. Então, aqui dá 2, aqui dá menos 4 e mais 1. Então, aqui vai dar menos 1. Opa, já aconteceu o que eu queria, mudou o sinal aqui, ó, menos 1. Né? Daí, continuando. Você tem aqui f de 0 agora, né? Então, o 0 vai dar constante, né? Fica 2 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais 1. Então, aqui vai dar 1, né? Então, 1, ó. O que mais? f de 1 agora. Então, fica 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, mais 1. Então, aqui dá 2, mais 4, mais 1, que dá 7. Depois, f de 2 fica 2 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 1. Então, aqui vai dar 4 vezes 2 dá 8, mais 8, mais 1, que dá 17. E f de 3, que é 2 vezes 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3, mais 1. Então, aqui vai dar 9 vezes 2 dá 18, mais 12 dá 30, mais 1 dá 31. Então, você observa que eu já continuei calculando aqui para 1, para 2, para 3, né? E não havia necessidade de calcular pelo seguinte motivo. Ó. Eu já percebi o seguinte, ó, que nesse intervalo aqui de x, ó, já ocorreu mudança de sinal. Ó. Então, aqui eu já sei que tem uma raiz nesse intervalo. Entre menos 2 e menos 1 no x, ó, ele vai conter 1, porque mudou o sinal da função. Da mesma forma aqui, ó, ele mudou. Então, como eu sei que a função do segundo grau ela tem apenas duas raízes, ó, então isso implica que eu já encontrei os dois intervalos. Ó, né? Eu já encontrei os dois intervalos, não precisaria ter calculado aqui o 1, o 2, o 3. Então, esse cuidado você tem que ter toda vez que você vai efetuar, para não ficar fazendo contas desnecessariamente. Né? Então, sempre é bom você olhar a função, né, para verificar quais são os intervalos e uma hora que parar, parou. Né? Não precisa fazer cálculos a mais aí. Né? Então, qual que é a resposta aqui? Né? Então, as raízes de f de x, né, 2x ao quadrado mais 4x mais 1, essas raízes elas vão por aqui, x1, ele pertence ao intervalo que vai de menos 2 e menos 1, né? Esses intervalos aqui são um x, né? O x começa em menos 2 e termina em menos 1. O x2 pertence a menos 1 e 0. Outro detalhe importante, sempre é bom você colocar, né, valores consecutivos, seguidos aqui nos intervalos. Né? Eu poderia ter posto, né, aqui talvez do menos 3 a 0, né, mas não há necessidade. Sempre ponha seguidos inteiros, então esse é o procedimento para você fazer o isolamento das raízes. Ó. Então, que é o primeiro passo para você determinar as raízes de uma função. É você encontrar quais são os intervalos que contêm essas raízes. Ó, tá? Então, a todos, bons estudos.